Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Entre Urnas e Ideias da Transparência Eleitoral Brasil. Em um cenário onde cada voto molda o futuro, precisamos falar sobre a democracia e sobre todos os elementos que fazem parte dela. Aqui, mergulhamos nas conversas que realmente importam, debatendo, confrontando as narrativas e iluminando os caminhos para um processo eleitoral mais íntegro, justo e transparente. Preparem-se para ir além, pois no Entre Urnas e Ideias, cada episódio é um convite para pensar, questionar e agir. Aqui é Brenda e comigo está o Leonardo, sempre na terceira semana do mês. No episódio de hoje, falaremos sobre a atuação da zona eleitoral na comunidade. Olá, gente, eu sou o Leonardo Souza, eu sou um homem negro, uso óculos claros, grandes e tenho dreads e visto uma blusa na cor preta. Também sou servidor da Justiça Eleitoral e voluntário da Transparência Eleitoral e este programa é o Entre Urnas e Ideias, podcast da Transparência Eleitoral que hoje conta com a presença do Dream Team das zonas eleitorais do Brasil. Trata-se da equipe da 28 Zona Eleitoral do TRE de Ceará e eu explico por que eu falo que eles são Dream Team, na verdade. Essa equipe desenvolveu e continua desenvolvendo projetos e iniciativas para muito além do já relevantíssimo trabalho da Justiça Eleitoral na preparação da eleição e das urnas eletrônicas. Alguns exemplos: melhorias arquitetônicas e paisagísticas nas escolas públicas designadas como locais de votação, focadas no conforto térmico, acessibilidade e sustentabilidade. Eles promoveram também a participação ativa de pessoas surdas em eventos públicos preparatórios das eleições. Utilizaram linguagem simples em todas as comunicações oficiais durante o processo eleitoral e promoveram a participação ativa da comunidade na preparação das urnas. Isso e muito mais, gente. A equipe da 28Z, hoje aqui no podcast, está representada pela Patrícia Vieira, analista do Judiciário desde 2005, na 28Z desde 2007, pelo Marcos Minami, técnico judiciário do TRE do Ceará desde 2006, na 28Z desde 2007, pela Lívia Noróis, técnica judiciária do TRE Ceará desde 2007 e na 28Z desde 2013, pela Luciana Santana, analista administrativo da ANAC, 28Z de 2011 a 2015 e de 2019 até os dias atuais, pelo Saul Murilo, técnico judiciário do TRE Ceará desde 2012 e na Zona Eleitoral 28 do TRE Ceará desde 2016. É praticamente o Real Madrid ou o PSG, né? Que é o time que está jogando mais agora das zonas eleitorais do Brasil. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. Léo, a gente que fica muito feliz de poder estar aqui. Eu sempre fico muito feliz com essas suas comparações, viu? A gente às vezes sente assim que é muito bom o reconhecimento dos nossos pares pelo trabalho que a gente realiza, né? Uma satisfação enorme. Então, só me apresentar rapidamente, meu nome é Patrícia Vieira, sou servidora da Justiça Eleitoral, chefe de cartório aqui da 28ª Zona. Eu sou uma mulher de 48 anos, tenho a pele morena clara, tenho os cabelos cacheados, uma cor castanha com fios grisalhos, soltos, um pouco abaixo da linha dos ombros, e tenho os olhos castanhos e esverdeados. E estou muito feliz de estar aqui com você e com a equipe, né, com a qual eu trabalho, que já faz parte assim, do meu dia a dia como família mesmo, como amigos, e principalmente como cúmplices em tantos projetos que a gente realiza. Maravilha, maravilha. Obrigado, Patrícia. Quem fala agora? Lívia? Quer falar, Lívia? Bora nós. Então, bom dia. Bom, vou me apresentar, né, fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 45 anos, tenho a pele morena, marrom, um tom de marrom, tenho olhos e cabelos castanhos, cabelos lisos na altura dos ombros, e eu uso óculos. Bom, eu também sou servidora aqui da 28ª, né, como você apresentou, e é um prazer enorme estar aqui nesse programa. Obrigado, Lívia. Maravilha. Marcos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que nos escutam. Eu sou Marcos Minami, aqui da 28ª Zona. Sou um homem branco, olhos puxados, porque eu tenho ascendência asiática, cabelos pretos, curtos, sem barba ou bigode. E para quem me vê, eu aparento ter
30 anos. Estamos aqui para essa nossa conversa e agradecendo o convite novamente. Obrigado, querido. Obrigado. Saul? Bom dia, pessoal. Bom dia, Léo. Eu me descrevo como um homem pardo de 35 anos, tenho cabelos curtos, cacheados, uso barba e óculos. Realmente estou na 28ª desde 2016. Sou natural de Fortaleza, não daqui de Juazeiro, mas já adotei a cidade, já transferi título. Falta só o reconhecimento do título da Câmara, né? Estou muito satisfeito com o local onde eu trabalho, onde eu faço o meu trabalho, onde ele tem um significado maior, que vai além da parte burocrática, né? Sim, maravilha. Lu, quer começar a sua apresentação? Vamos lá, bom dia a todos e todas. Eu sou Luciana, eu sou uma mulher de pele morena clara, cabelos pretos, lisos, um pouco abaixo do ombro, e tenho olhos castanhos escuros. E estou muito feliz de estar aqui no podcast, contribuindo um pouco aí, apresentando para vocês um pouco dos nossos projetos, do nosso trabalho. Obrigada, Léo. Maravilha, gente. Obrigado. Essa apresentação inicial com a autodescrição e a audiodescrição, eu aprendi com eles, tá, gente? Então, uma coisa que, sim, que pode parecer um detalhe, mas é importante, principalmente para incluir as pessoas surdas, né, no nosso processo, no nosso procedimento aqui de gravação, isso é muito importante. Eles ensinam para a gente o tempo todo, gente. Vamos lá, é a zona do Dream Team mesmo, vamos lá. Para começo de conversa, gente, eu queria que vocês se apresentassem, já complementassem a apresentação de vocês, na verdade, né? Falasse um pouquinho da relação de vocês com a Justiça Eleitoral, né? E por que a sua zona, a zona de vocês, pensou em desenvolver algo além do que é o procedimento corriqueiro de uma zona eleitoral comum, digamos assim. É a preparação de urnas, cuidar do processo eleitoral, do alistamento dos eleitores. Por que vocês foram além e um pouquinho da relação de vocês com a Justiça Eleitoral? Fique à vontade aí para se organizarem. Bem, eu vou começar então, né? Que eu sou a mais velha, então eu sempre começo. Léo, assim, vou falar por mim, mas eu acho que de alguma forma a gente acaba falando pelos outros também. Nós somos muito apaixonados pelo trabalho que a gente faz. Fazer eleição sempre foi um processo assim, muito interessante, principalmente porque eu, particularmente, eu dei aula de direito constitucional e direito eleitoral por um bom tempo. Então, você ter a base teórica e você conseguir associar isso à prática é muito interessante, né? Você ter todo aquele fundamento sobre a importância dos conceitos de democracia, de representatividade. Então, eu tenho uma clareza muito grande da importância do trabalho da justiça eleitoral. Então, ele me é muito afim em razão desse idealismo. Mas eu confesso para você que, assim, para a gente, a grande chave mudou mesmo foi no período da pandemia, né? Eu acho que a pandemia ela foi uma incógnita e foi uma angústia para todos nós. A gente tinha eleição em 2020 e uma das angústias que a gente passava é porque a gente teve que organizar toda a eleição, pelo menos boa parte dela, de casa. Então, a gente perdeu aquele contato que a gente tinha direto com as pessoas mesárias, com as pessoas auxiliares de eleição. Todos os treinamentos foram virtuais. E eu acredito que você também passa por isso quando a gente organiza a eleição, né? A grande angústia que a gente sente é: será que no dia vai estar todo mundo lá? Né? A gente sempre se pergunta isso, né? É o pesadelo de quem trabalha na justiça eleitoral, é imaginar o dia da eleição. Será que as pessoas convocadas vão estar lá? E apesar de não ter tido aquele contato pessoal, de ter sido tudo virtual no meio de uma pandemia, cara, no dia da eleição, dia 15 de novembro, estava todo mundo lá, né? As mesárias, os mesários, os auxiliares, as pessoas foram votar. Então, aquilo foi uma virada de chave muito grande, porque naquela hora caiu de vez a ficha de que eleições não são sobre processos, são sobre pessoas, são sobre histórias que nós decidimos contar juntas e juntos. E isso, para mim, foi muito importante. Então, é como se a gente tivesse mudado um pouco o centro gravitacional do nosso trabalho. A gente começou a colocar isso em todas as paredes, no cordão do nosso crachá, né? Eleição são sobre pessoas e sobre histórias. E isso associado ao fato de que, por estarmos distantes uns dos outros, né, na pandemia, a gente começou a se encontrar virtualmente para estudar, para ler mesmo. Montamos um grupo de estudos. Então, dedicar um tempo dentro do nosso trabalho, dentro do nosso expediente,
para pensar sobre o que nós fazemos, mudou muito a forma como nós trabalhamos. Então, a partir dessas duas coisas, o incluir dentro do expediente um horário para refletir sobre o que fazemos e compreender que o centro do nosso trabalho são as pessoas e que, portanto, se o voto é universal, tem que haver inclusão, tem que haver acessibilidade, né? As pessoas estão à frente dos propósitos, estão acima de qualquer propósito, né? Então, unir essas duas coisas fez com que a gente abrisse um espaço essencial em toda a nossa agenda de tarefas para o desenvolvimento de projetos. Então, a partir daí, nós nos tornamos uma árvore mais frutífera, além de se abrir também para o diálogo com outras zonas, né? Hoje em dia, a gente conversa com colegas de outros estados, de outros TREs, Sim. e a gente participa daqueles encontros do LIODES, TSE, escuta as ideias, e aí a gente vai aplicando e a gente leva isso muito a sério, né? Como administrar o nosso tempo para desenvolver e para inovar, sempre com foco nas pessoas. Então, assim, a Sim. minha relação com a justiça eleitoral ela está muito baseada nessas premissas. Perfeito. Só fazendo uma correção aqui, eu falei que a autodescrição ela atende as pessoas surdas, né? Na verdade, deficiência visual, não é isso? Então, só retificando aqui, que na entrada ali eu fiz um comentário equivocado. Mas você falando isso aí, Paty, realmente é isso, vocês são referência nacional, pelo menos no que tange as zonas eleitorais. Eu conheço muitos colegas do TRE de São Paulo, muitos colegas conhecem vocês, os projetos de vocês, pelo destaque nacional que vocês já têm, sabe? E isso é importante. Eu acho, eu estava até pensando, quando estava preparando o nosso roteiro, o, o novo servidor, que a gente teve concurso agora da Justiça Eleitoral, né? Os novos servidores vão tomar posse em breve. Tinha que fazer um estágio obrigatório com vocês aí, no que diz respeito à acessibilidade, inclusão, né? Participação do eleitor no processo eleitoral, sabe? É muito importante porque é referência, né? A partir daí, do trabalho de vocês, a gente pode criar e adaptar nossas rotinas para o processo eleitoral nas zonas eleitorais. Acho que é fantástico, realmente. E parabéns para vocês, viu? Alguém quer complementar a fala da Paty? Tá difícil, né, complementar a fala da Paty, mas é isso. Eu acho. A minha história da justiça eleitoral, resumindo, né, assim, então eu entrei no TRE em 2007 e eu assumi numa cidade, num município chamado Independência, que é um interior aqui do Ceará, e lá para mim foi a escola, né, inicial, aquele impacto inicial. Então eu entrei numa véspera de eleição municipal, aquela raiz, sabe, Léo? Que tinha showmício, que tinha propaganda em carro de som, né, com paródia. A gente tinha que gravar paródia, né? Depois nos processos de direito de resposta. Então, minha escola foi essa, né? Assim, de princípios. Então, e depois eu, em 2010, vim para Juazeiro, eu trabalhei na 119, e em 2013, na 28ª. Então, a gente meio que foi um encontro quase que de almas, né? A gente brinca, assim, porque a gente foi tendo a gente cresceu e amadureceu juntos, né, quanto equipe. Então, assim, esse entendimento que a gente tem hoje de inclusão, de pertencimento, né, de entender que nós não somos os principais, né, assim, não é a gente que faz a eleição, né, são as pessoas que fazem as eleições, e deveria ser assim, né, a gente vai adquirindo isso ao longo do tempo. Acho que é por aí. Perfeito, maravilha. Obrigado, Lívia. Luciana, quer complementar? Eu acho que é isso mesmo, né? Eu sou a única daqui do grupo que está aqui no podcast hoje que não é do quadro mesmo do TRE, né? Estou de fora, mas isso que a Patrícia e a Lívia falaram, exatamente, a gente aprendeu, principalmente aí no período de pandemia, a gente aprendeu essa importância de lidar com as pessoas e perceber que as pessoas fazem as eleições. E disso surgem os projetos, disso surge a vontade de fazer projetos para as pessoas que estão conosco nesse trabalho, né? Nas eleições e em todo o processo eleitoral e democrático. Então, acho que é isso. Eu já fui contaminada pela equipe também, já me sinto do eleitoral também mesmo, né? Casa. Eu acho que é isso. Acho que esse é o motivo de estarmos aqui hoje e de trabalharmos com esses projetos para a população. Sim.
Mas eu quero que você conte um pouquinho mais. Como é que um analista administrativo da ANAC foi parar numa zona eleitoral no interior do Ceará? Me explique isso, por favor. Vamos lá. É o seguinte, eu sou servidora da ANAC, Agência Internacional de Aviação Civil, não tem nada a ver com a eleição, né? Eu estava lá no meio dos aviões e eu casei e meu marido passou no concurso público para o Ceará, veio trabalhar primeiro em Iguatu, e aí depois aqui na região do Cariri, né? E para acompanhar ele, aqui no Teonac, então eu precisava de um outro órgão que me recebesse. E a 28ª Zona me recebeu muito bem, de braços abertos, me acolheu como servidora, gente da casa mesmo, e hoje em dia já são aí tomados, porque eu voltei para Brasília, e eu sou de Brasília, né? E depois aqui para o Janeiro, já são tomados aí quase 10 anos trabalhando na 28ª Zona, trabalhando com eleições, trabalhando com pessoas fazendo eleições. Maravilha. Obrigado, Luciana. Saul, quer complementar, querido? Assim, o que a Patrícia disse, assim, reflete totalmente o que eu sinto, mas uma das coisas que mais me vem à cabeça quando perguntam sobre o trabalho, como é que é na 28, por que é que vocês, onde vocês arranjam tempo, como vocês fazem todas essas coisas, porque são cumulativas, né? Fizemos esses projetos ano passado, nós vamos repetir ele na próxima eleição e temos que fazer novos, então vão acumulando. E assim, o que é que a gente tem de diferente? Eu não consigo dizer, tem algum, não tem nada que melhor que ou pior que outro, não, mas se tem uma coisa que a gente faz diferente é pensar sobre o trabalho. Não ser um repetidor de atividades, porque sempre fez assim, sempre tem que ser feito assim, sempre será feito assim. Eu acho que parar para pensar, uns minutinhos por dia, parar para pensar sobre por que fazemos, pelo que fazemos, com qual objetivo, é o que dá um diferencial, dá um ânimo e contamina todas as outras nossas reflexões. Então, eu paro aquele instante para pensar sobre o meu trabalho e quando eu for preparar a convocação dos mesários, eu já não vou pensar ela do mesmo jeito. As ideias vão vir na cabeça, então eu acho que isso é uma coisa que faz bastante diferença no nosso trabalho. Maravilha. Obrigado, querido. Falta o Marcos, né? Marcos, quer acrescentar alguma coisa? Falar um Eu acho que pouquinho da sua história? um ponto que o Saul falou é importante, porque a gente escuta muito na justiça eleitoral, os operadores, muitos juízes e promotores nos dizem assim: eu já presidi 10 eleições, já atuei em 20 eleições, e sempre a dúvida que fica é se essas pessoas fizeram 10 eleições ou repetiram 10 vezes a mesma coisa sem perceber o que é que deveria ser mudado, sem refletir realmente sobre o que deveria ser aperfeiçoado nos pleitos que viriam. Eu sou, além da minha atividade como servidor na Justiça Eleitoral, eu estou aqui há uns 19 anos, desculpa, eu também tenho atividade acadêmica, sou professor universitário e fui desenvolvendo ao mesmo tempo tanto a minha atuação no serviço público quanto a minha atuação docente e de pesquisa. E junto a essa equipe, essa equipe me possibilitou refletir melhor a atividade eleitoral, não só na teoria, mas aperfeiçoar essas reflexões na prática. Eu consegui escrever o Manual de Direito Eleitoral em 2022, 2023, mas esse manual só foi possível não apenas pelas leituras de livros, mas também pela vivência prática das eleições na ponta. Eu até lembro de um episódio do filme do Indiana Jones, que ele entra numa biblioteca numa moto em um determinado momento do filme, e um aluno pergunta: Dr. Jones, onde é que eu encontro a teoria tal? E ele diz assim: é no livro X, mas se você quiser aprender arqueologia, você tem que sair da biblioteca. E eu lembro muito disso quando a gente fala em eleições. A gente lê, Léo, você tem uma atividade acadêmica também, e a gente lê muita coisa que a gente percebe que aquela pessoa ela não viveu eleição. Ela não foi para as ruas para saber como é a eleição no dia da eleição, o calor dos locais de votação, como é que funciona realmente conviver com os mesários, olhar olho no olho na pessoa mesária e refletir sobre as dificuldades e problemas da eleição. E é isso que essa equipe me proporciona, é viver essa atividade acadêmica na prática, mas com a prática reflexiva, responsável.
E sim, às vezes as ideias surgem e nenhuma ideia é considerada de todo eliminada antes que a gente consiga refletir e eventualmente testá-la. Então, eu acho que por isso que essa equipe dá muito certo, porque é uma soma de todos esses fatores. perfeito. Você tocou num ponto interessante, porque, na verdade, se a gente quiser, a gente consegue fazer eleição sem sair do ar-condicionado. A gente pode fazer eleição, pode preparar as urnas, pode tratar dos processos eleitorais, pode fazer as intimações dos candidatos, né, via eletrônica, sem sair do ar-condicionado. Mas esse sair do ar-condicionado é necessário para que a gente possa evoluir o nosso processo, a nossa dinâmica de trabalho e envolver as pessoas, que é o fundamental. Que acho que o trabalho de vocês, a essência disso é envolver as pessoas. Né? Obrigado, Marcos. Gente, vocês falaram tanto de, acho que foi o Saul que falou, de tempo, né? Como é que vocês arrumam tempo para fazer além do que o nosso trabalho já exige? Fala um pouquinho da dinâmica da 28 Zona Eleitoral, onde ela fica localizada, o eleitorado, para ver se a zona de vocês é diferente da maioria das outras que a gente tem no Brasil. Bem, Léo, nós estamos. A nossa zona eleitoral ela é sediada no município de Juazeiro do Norte, no Ceará. O município de Juazeiro do Norte é um município que hoje tem um pouco mais de 200 mil eleitores, e nós alcançamos né, esse marco agora no começo do ano. Então, próxima eleição municipal a gente já tem 2 turnos. É o maior município do interior do estado do Ceará, né? Aqui no município de Juazeiro do Norte, com um pouco mais de 200 mil eleitores, nós temos 2 zonas eleitorais. Nós temos a 28ª, que fica, a gente pode dizer que é a parte mais antiga da cidade, né? Então, a gente é o lado mais antigo da cidade, tem a outra zona que é a 119, que fica com a parte mais moderna da cidade, né? Com os prédios mais novos, um eleitorado que cresce mais, para quem conhece a região geograficamente, mais para os lados das cidades de Crato e de Barbalha, que são outras 2 zonas grandes que a gente tem aqui pelo interior. Então, nós somos uma zona de, eu diria que médio porte, né? A gente se assemelha em termos de números a muitas zonas de capital, pela quantidade do eleitorado. A nossa zona tem uns 90 mil eleitores, então, pela quantidade de eleitores da zona, pela quantidade de mesárias e mesários convocados, pela quantidade de locais de votação, a gente pode dizer que é uma zona assim, de médio porte. A gente não é um município pequeno, é uma zoninha pequena, mas eu sei que tem zonas aí em São Paulo, em Fortaleza, que tem bem mais eleitores, né? Então a gente é meio de médio. A nossa equipe hoje, e já há alguns anos, ela conta com 5 a 6 pessoas, varia de uma eleição para outra, mas o nosso máximo nos últimos 10, 12 anos tem sido 6 pessoas, né? E a gente divide muito bem o trabalho entre nós, a gente faz aqui uma gestão do trabalho muito pelas afinidades, pelas competências, né? A Lívia gosta muito dessa interação com pessoas mesárias, então ela fica com toda essa parte. Eu fico mais com a parte de planejamento, de gestão, com os auxiliares de eleição, né? O Minami é muito bom nessa parte de apoio jurisdicional ao juiz eleitoral, logística de urnas eletrônicas, o Saúl também. A Luciana é a nossa comunicadora, é a nossa ASCOM, né? A gente tem esses privilégios, né? Essa conjunção cósmica, porque a formação da Luciana é em comunicação, né? Ela trabalhou nessa área, os órgãos de onde ela vem, na Polícia Federal, na Presidência da República. Então, quando eu recebi o currículo da Luciana, eu digo, opa, é agora que a gente dá um up aqui no nosso trabalho. Então, a gente tem um ASCOM, e isso para a gente é muito importante, porque a região do Cariri, especialmente Juazeiro do Norte, é um município que ele é muito ativo politicamente, tem uma imprensa muito forte. Então, a gente tem filial da Rede Globo aqui, por exemplo, a gente tem canal próprio de TV. Então, é muito importante para a gente ter essa gestão do relacionamento com os meios de comunicação. Uhum. E calhou da gente ter uma Temos horário equipe. eleitoral, né, Patrícia? Próprio, na Exatamente. TV, inclusive. É uma coisa que não é comum em cidades do interior. Aqui a gente tem. Exatamente. Verdade. Isso. E é muito importante para a gente manter assim, porque faz parte do nosso trabalho, você sabe disso, a gente ter uma boa comunicação, né? Daí a nossa preocupação agora com linguagem simples e tudo, porque Uhum. é uma questão de transparência e de integridade do trabalho eleitoral, ela saber se Sim. comunicar bem, saber se comunicar bem com o seu eleitorado. Então, o trabalho que a gente desenvolve aqui, capitaneado pela Luciana, de passar as informações, de estar em constante contato com a imprensa, né, de poder mandar os releases, as notícias. Então, enfim, é uma zona bacana de se trabalhar, bem dinâmica, né? Sim, bastante.
E não é diferente de qualquer outra zona, né? Então, é aquela questão de olhar, ouvir, né? O processo de escuta de vocês também é importantíssimo. Eu vi que vocês têm uns trabalhos que vocês chamam as associações, representantes, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode trabalhar junto, né? Então, esse Isso. escutar é importante também, né? E eu acho que é uma questão de perspectiva, né, Léo? Como eu lhe Sim. disse, foram duas chaves que viraram para a gente. O primeiro é colocar as pessoas no centro. Isso é muito importante porque, às vezes, tem ideias que surgem que, se você for levar em conta o ponto de vista das pessoas que são atingidas, por melhor que seja a ideia, ela não é assim tão bacana assim. É até difícil explicar isso, mas você pensar como é que isso vai impactar as pessoas. Eu tenho um objetivo muito claro. Eu quero que o cartório eleitoral ele seja um conector entre os diversos grupos da nossa comunidade. Então, esse é o nosso papel. Nós queremos criar uma rede social em torno do processo eleitoral. Então, sempre que a gente tem uma ideia, a gente sempre se pergunta: essa ideia está apta a fortalecer e ampliar essa rede de contatos, essa rede de interdependência entre os vários grupos da nossa comunidade juazeiro? Por melhor que seja a ideia, se ela não está apta a atingir esse propósito, a gente deixa de lado, porque são muitas coisas para fazer, então eu tenho que priorizar aquilo que tem foco nas pessoas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é uma questão operacional. Se uma pessoa é propósito, o tempo ele é determinante do fator operacional. Então, Sim. como é que a gente faz uma gestão de tempo para realizar tantas coisas? O Saúde é uma coisa muito interessante. Eu desenvolvemos um projeto de comunicação simples para a eleição 2024. Então, vamos avaliar para saber como é que a gente repete em 2026 em menos tempo, porque eu preciso folgar tempo para dedicar tempo a outros projetos. Então, a gente consegue conjugar muito bem isso. Como é que a gente vai gerir o tempo para ter blocos de trabalho voltados a inovações e, ao mesmo tempo, avaliar aquilo que foi feito para fazer novamente em menos tempo. Então, o tempo é uma palavra muito importante aqui no trabalho da Zona. Né? A gente tem que gerir muito bem para poder criar coisas novas e manter as coisas que já foram prestadas. Sim, principalmente com um tempo curto, né, que a gente tem para o processo eleitoral, né, começa, né? Então é bem curto e a gente tem que se preparar antecipadamente e gerenciar esse tempo é realmente importantíssimo. Obrigado, Exato. Paty. Vamos falar agora sobre os projetos, gente. Projetos. Eu mencionei 4 aqui na abertura. Eu queria que vocês falassem deles um por um, aí vocês vejam quem pode falar de cada um, como surgiram as ideias, os resultados que os projetos têm alcançado, e vocês ficam à vontade para mencionar outros projetos que, por acaso, estejam acontecendo por aí agora, contem as novidades para a gente. E a gente pode começar pela Livinha, né, Lívia? Então, bora lá, vamos começar. Bom, esse projeto que eu vou falar sobre ele é sobre justamente a prática de que todos os nossos eventos da 28ª em 2024 tinha intérpretes, tradutores, né, em Libras para todos os eventos. Então, você pensa assim, todos foram realizados com acessibilidade em Libras. O que a gente pensou sobre essa questão, né? Por que a gente teria essa prática, né? E por que ela seria tão importante, né? Essa acessibilidade. Então, primeira coisa, como é que a gente realizou isso? Né? A gente tem que pensar como é que foi realizado. A gente teve uma parceria, como você falou, né, Léo? A gente sempre busca muito essas parcerias aqui na 28ª, e uma parceria que foi muito importante para a gente nesse projeto foi com a Associação dos Profissionais e Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais, né, a Libras. A PILSMIC é quase um trava-línguas, né? Então, assim, na época, a presidente era a Soraya, e ajudou muito a gente nesse ponto, né? A gente realizar isso. Então, a gente convocou 18 profissionais intérpretes para 2024, para que todos esses eventos relacionados às eleições de 2024 fossem com esses profissionais. Então, todos os treinamentos, reuniões, audiências públicas, né, de carga de urna, todos eles foram realizados com essa tradução simultânea. Então, assim, por que, né, que a gente pensou? Por que realizar todos os eventos
com esses intérpretes. Então, os principais porquês, né, assim, porque a gente pensou, principalmente sobre a questão da garantia da representatividade, né, no processo eleitoral, da participação das pessoas surdas. Porque, né, se tem acessibilidade, ela consegue trabalhar e exercer qualquer função que a gente tenha no processo eleitoral. Então, a gente ampliar essas funções, né? Não só serem pessoas mesárias, como aconteceu, depois eu faço o link como aconteceu em 2022, né? Foi o nosso, justamente nosso projeto para que pessoas surdas fossem convocadas como mesárias e mesários. Então, partindo desse link, né, a gente pensou como ampliar essa participação. Então, eles puderam exercer outras funções. Uma outra questão, né, um outro porquê que foi essencial para o fortalecimento, essencial para o fortalecimento da própria democracia, né, do processo democrático, né, que esse direito, a efetivação do direito de informação mesmo. Então, a partir disso, com a interpretação, eles têm direito à informação sobre a organização das eleições, né, em todo o processo eleitoral. Um outro porquê, que é essencial também, dá essa visibilidade, né, para esses profissionais, intérpretes, tradutores de Libras, né, como é importante, é essencial esse trabalho que eles exercem. E um último porquê, e talvez, quem sabe até mais importante, que é uma medida também essencial e necessária para sensibilizar a comunidade local ouvinte, né, sensibilizar da necessidade de que todos os eventos, né, principalmente os eventos públicos, tenham acessibilidade a todos, né? Então, a partir do momento, mesmo que aquele evento especificamente não contenha, a gente não saiba que tem uma pessoa surda, mas que a partir daquilo, de todos os eventos já contemplarem os intérpretes, sensibiliza as pessoas ouvintes da importância deles, né? Então, esses foram essencialmente o que foi o que a gente pensou nos porquês, né, do projeto. Sim, fantástico. A gente pensa assim em acessibilidade, né? A nossa urna eletrônica, ela já tem bastante mecanismo de acessibilidade, mas a gente pode sempre evoluir, né? Então, esse pensamento de vocês nesse sentido é interessante, né? Porque a urna já é acessível, né? Ela tem mecanismo, tem tradutor de Libras que entrou na última eleição, né? Mas por que não participar ativamente do processo eleitoral? Por que não? Né? Por que não a gente se adaptar, né, para integrar as pessoas surdas ao processo eleitoral de maneira efetiva e eficaz, né? Então, Léo, e assim, a gente já vê como resultado, assim, a gente tem os resultados imediatos e, obviamente, depois a gente vai vendo os resultados imediatos, né, que são a longo prazo. Mas, de forma imediata, a gente já viu, por exemplo, a participação de pessoas surdas em outras funções. Então, a gente já tinha fazendo auditoria das urnas, da carga de urnas. fantástico. Então, a gente já começa a perceber esses resultados imediatamente. Maravilha. Obrigado, Lívia. Quem pode falar agora do outro projeto? Quer falar do projeto esse aqui, ó, que eu queria que vocês falassem, ó. A melhoria arquitetônica e paisagística nas escolas públicas designadas como locais de votação. Eu posso falar sobre esse projeto. Bem, Léo, o que aconteceu? Quando nós, servidores da Justiça Eleitoral, realizamos as vistorias nos locais de votação, é muito comum que a gente se depare com locais sem acessibilidade ou que no dia da eleição não tragam um conforto térmico para o mesário. O eleitor, às vezes, a gente não tem muito o que fazer, porque ele pode até ficar no sol em algum momento da fila, mas isso é mais grave ainda quando o mesário fica em salas de aula, por exemplo, que o conforto térmico não existe e a sala é indigna para o mesário. E a gente fica pensando, poxa, se o mesário não consegue atuar de forma digna num dia, como é que o aluno estuda aqui o ano inteiro? E a gente fica ficou nessa inquietude de como isso poderia ser aperfeiçoado, como é que a gente poderia tratar esse problema. Eu até lembro de uma vistoria que eu fiz com o Saul, e a gente fez no horário do intervalo e não tinha crianças brincando no pátio. E quem fez vistoria sabe que na hora do intervalo é uma correria só no pátio das escolas. E quando a gente entrou na secretaria, muitas crianças estavam deitadinhas no chão da secretaria, porque o ar-condicionado funcionava na secretaria, elas estavam lá deitadas, às vezes com a camisinha levantada para as costas ficarem tocando o chãozinho frio e elas terem aquele conforto térmico, né?
Então a gente estava com essa dúvida de como aperfeiçoar esses locais de votação. E, de novo, às vezes não é nem culpa necessariamente, né, ou integralmente da municipalidade ou do estado, porque às vezes são locais que foram recém-reformados, mas não houve essa preocupação, tanto da acessibilidade quanto do conforto térmico, embora isso fosse mandamental para reformas nesses locais. Então a gente tinha uma dúvida. E quando a gente tem uma dúvida, qual local melhor para responder uma dúvida do que a academia, a universidade? Então, eu fui na universidade, nós fomos nas universidades e perguntamos se eles poderiam nos ajudar nesse trabalho. E só que eu precisava de um gancho para atrair a atenção também das universidades. E a gente fez essa provocação oferecendo isso como um projeto de extensão. As universidades hoje, elas necessitam da extensão de forma mais potencializada de uns anos para cá, porque parte do currículo é extensionista. Então, as universidades se mostraram interessadas e vários cursos poderiam ajudar na solução desse problema, como, por exemplo, o curso que demonstrou receptivo a esse problema foi de arquitetura. E como é que funciona um projeto de extensão para quem está nos ouvindo e não entende bem essa história da extensão? Na extensão, nós temos um momento em que a universidade, simplificando bastante o fenômeno, um momento em que a universidade ela devolve à comunidade aquele conhecimento que está desenvolvendo. Então, a comunidade, a extensão atua como um tripé, a comunidade recebendo esse conhecimento da universidade e os estudantes atuando aí nessa intermediação entre comunidade e universidade, juntamente com os professores assessorando tudo isso. Então, a gente pediu para que, por exemplo, os estudantes de curso de arquitetura visitassem esses locais de votação e, a partir de alguns parâmetros, propusessem melhorias nesses locais. E, evidentemente, os parâmetros, eles gravitaram em torno de aspectos que pudessem ser replicados em outras, não só em outros locais, como em outros municípios. Quais são os parâmetros? A ausência de custo, ou custo muito baixo para esses aperfeiçoamentos, nem sempre isso é possível, e sustentabilidade, que essas melhorias elas pudessem perdurar ao longo do tempo com o menor gasto possível. E os alunos fizeram essas vistorias, fizeram algumas propostas, algumas até implicam em algum gasto, e outras não. Às vezes é plantar uma árvore no local certo, você já aperfeiçoa o conforto térmico. Uma rampa em um local que ninguém nunca pensou já traz uma acessibilidade maior. E os alunos fizeram esse relatório desses locais, apresentamos à municipalidade e há uma expectativa de que esses locais eles possam ser aperfeiçoados a partir dessa sensibilidade. Então, esse projeto ele trouxe essa possibilidade de aperfeiçoamento desses locais a partir desses parâmetros. E com essa parceria que é duradoura, porque são tantos locais de votação que quando terminar todos, a gente recomeça para verificar se aquilo que já foi visto não pode ser aperfeiçoado. Então a gente tem aí uma extensão perene e a gente consegue aí sempre esse diálogo entre a academia, entre locais de votação e com a consequência tripla, porque a gente traz um local mais digno para os eleitores e para os mesários, o aluno aprende e os alunos daquela escola vão ter locais, salas de aula mais agradáveis. Então, em uma síntese bem apertada, esse seria esse nosso projeto. Fantástico, fantástico. Parabéns pelo projeto. Enquanto você estava falando, estava lembrando daquela questão do voto unificado, essa proposta que está lá no Senado, né? Espero que não passe, porque as eleições presidenciais, né, que a gente tem um maior número de cargos para serem votados, o eleitor já demora um tempo considerável na urna, né? Então, imagina ficar numa fila, né? Às vezes, muitas vezes, não, o eleitor que não é da 28Z vai ficar num lugar com sol quente, ou às vezes até exposto na chuva, né? Com uma eleição unificada, isso tende a ser maior, né? Um problema a agravar, na verdade. É um dos problemas, na verdade, né? Que eu creio que essa proposta de unificação tem outros problemas. Mas é incrível e o retorno para a comunidade de uma forma fantástica, né, Mina? Você,
você presta um serviço eleitoral e o retorno para a comunidade é visível, na verdade, né? E duradouro, né? O Duradouro. objetivo é esse também, né? Porque Sim, a gente se sente muito tocado em alguns. Quem faz vistoria e vê escolas públicas, às vezes a estrutura é muito sofrida. Eu dou aula em universidade pública e a estrutura já é periclitante, mas uhum, não sei, esses guris tão mais velhos, às vezes conseguem suportar mais um sim, calor, sim. embora não, de novo, isso não é o adequado. Uhum, Eu duvido um tribunal de justiça funcionar sem ar-condicionado por muito tempo. Eu duvido um uhum, desembargador continuar lá na uhum. sessão. Mas os locais, os alunos, eles aguentam e ficam. Agora, Sim, criança é mais difícil, é, né? Eles têm essa é, acessibilidade. verdade. Maravilha. Agora vamos falar um pouquinho do projeto da linguagem simples em todas as comunicações oficiais durante o processo eleitoral. Esse, inclusive, eu copiei, a gente está usando aqui a linguagem simples. O nosso tribunal aqui, ele desenvolveu um projeto de linguagem simples nas comunicações oficiais, mas antes disso a gente já fazia, já porque a gente pegou o modelinho da 28 aí, tá bom? Isso. Vamos lá, Léo. O TRE do Ceará também tem uma resolução, né, uma norma, que institui a política de linguagem simples, né, na Justiça Eleitoral do Ceará, mas a gente também, a 28, a gente quis ir além. Como a Patrícia já comentou aqui no início, a gente percebeu a necessidade de falar diretamente com os grupos de pessoas que trabalham com a gente nas eleições de uma forma mais simples, mais clara e, inclusive, de uma forma mais visual, né? Eu sou, como a gente falou, sou comunicadora e eu sempre falo isso, comunicar não é falar, comunicar é fazer entender. Então, o importante para a gente é usar palavras mais simples, frases na ordem direta, de forma objetiva, para realmente se fazer entender, compreender pelo nosso interlocutor. Então, nosso público destinatário, né? Então, assim, o nosso projeto foi de realmente usar essa linguagem simples em todas as nossas comunicações durante o período eleitoral. Começou durante o período eleitoral, em 2024, e como a gente já comentou aqui, a gente já instituiu isso como uma regra todas as nossas comunicações. A gente vai ter um e-mail, a gente vai fazer uma certidão num processo. Essa semana passada, agora mesmo, eu e o Minamo fazendo uma certidão, ele parou e falou, está em linguagem simples? Dá para entender mesmo? Então, a preocupação já virou rotina, né? Uhum, Deixa até ter uma preocupação e está sendo automático, né? Mas começou surgindo ali. A gente queria fazer cartas de convocação com linguagem simples, com frases objetivas, termos diretos, para que as pessoas realmente entendam as pessoas convocadas entendam onde vão trabalhar, qual é a função delas, para que elas não precisem acionar a gente questionando uma informação que a gente mandou no documento, né? E uhum, aí então as atas, os editais, os ofícios, as declarações, as cartas de convocações, certidão, todos os documentos passaram a ser escritos, então, em linguagem simples e clara. Além disso, como eu já falei, a gente também teve a preocupação visual, que é o quê? A gente trabalhou muito com o Visual Law também, e enviar os documentos em um modelo visual, né, que seja mais fácil também a compreensão. E que seja principalmente acessível e fácil de visualizar em telas pequenas. Porque essa é uma outra realidade nossa, né? uhum, Ninguém mais usa, assim, recebe um documento em papel e uhum. abre o documento no computador. Cada vez Sim, mais a gente abre no celular ou no tablet, ou, né? Num eletrônico, normalmente numa tela pequena. Então, a gente manda as cartas de convocações todas para o WhatsApp. Nossos mesários recebem no celular, né? Nossos mesários e mesários. Então, a gente fez uma imagem teve essa preocupação de fazer sempre imagem, documentos que a imagem fosse vista na tela pequena, não precisasse rolar muito.
Então, todo esse cuidado para que fosse mais compreendido e visualmente mais acessível para todas as pessoas. Uhum. Com isso, a gente conseguiu vários resultados positivos. Por exemplo, a gente teve uma diminuição, como eu falei, significativa nos contatos telefônicos e nas mensagens de retorno de quem tinha recebido os nossos documentos, questionando ou perguntando, tirando dúvidas. Né? Antigamente, a gente percebia que os mesários mandavam muitas mensagens. Mas podia ter o meu treinamento. Mas qual é a minha função? E a gente não está na carta, ou seja, não estava sendo compreendido por isso. Né? E a gente Uhum. deu essa diminuição e essa compreensão maior das informações. A gente teve, inclusive, um número muito expressivo de mesárias e mesários que compareceram ao treinamento. A gente percebeu a diminuição na falta deles, porque eles entenderam, né, exatamente o dia que eles tinham que comparecer. A gente também teve feedback positivo de entes partidários e de jornalistas que também Sim. vão falar com a gente sobre a facilidade em localizar e compreender as informações encaminhadas, né? Uhum. Então, assim, é, eu acho que o resultado foi positivo, a gente já viu resultados positivos e a gente tem visto a cada dia, porque a gente continua, como eu falei, utilizando essa linguagem simples, essa linguagem clara e preocupação também com o visual em todos os nossos documentos. E a gente Perfeito. é feliz, né, Léo, de saber que a gente já está sendo aí modelo para outras Sim, que já está usando. A gente espera que mais zonas conheçam o projeto e o trabalho e que a gente sim, auxiliar quem precisar aí para colocar em prática essa sim. mensagem. A gente, a gente colocar essas informações fáceis na comunicação do cartório eleitoral facilita o trabalho para a gente, né? Você falou aí que diminui as demandas, diminui as dúvidas, né? Então não é um trabalho só para linguagem simples por si só, é um trabalho para facilitar a nossa gestão de tempo também futuramente, né? Exato, tem uma melhoria para quem recebe o documento, né? Mas com certeza a gente tem uma melhoria na gestão de tempo. E como a gente já falou Exato, também, período eleitoral principalmente, mas a gente está correndo contra o tempo todo, né? Então a gente sim, precisa ganhar tempo para fazer os projetos, para fazer a eleição funcionar e da melhor forma possível. Então, exatamente. com certeza, é uma melhoria no nosso tempo também. E, Patrícia, a gestão por competências funciona aí a todo vapor na 28, hein? Botar comunicadora para cuidar da comunicação é fantástico. Eu tento, viu, Léo? Eu tento. Gente, agora, esse projeto aqui que eu também gosto muito de promover a participação ativa da comunidade na preparação das urnas. É o Saul que vai falar desse? Isso, vou falar assim sobre ele. Eu acho, assim, eu gosto muito desse projeto, assim, é um dos meus favoritos que eu gosto de tocar ele, porque ele envolve um procedimento muito clássico da justiça eleitoral, pelo menos desde da criação da urna eletrônica, que é a cerimônia de preparação, lacração de urna, que nós resumimos como carga de urnas. Uhum. Desde a criação da urna eletrônica, toda eleição é feita essa cerimônia, que é simplificadamente ao extremo, é a ocasião onde a gente insere nas urnas os dados oficiais, onde nós passamos a individualizar as urnas e ela se torna a urna da seção 1, se torna a urna da seção 2, com os candidatos que podem ser votados e com os eleitores que podem votar naquela urna. Então, é um procedimento muito formal. Ele tem publicação de edital, ele tem convocatórias, ele tem convites e tudo mais. Mas, na prática, isso varia um pouco de tribunal para tribunal, terminava que só nós fazíamos a carga para nós mesmos assistirmos, né? Nós mandávamos convite para a OAB, para a imprensa, para todos os candidatos, todos os partidos eram convocados, mas quando chegava no dia da cerimônia, não aparecia ninguém, ficava só a gente lá conversando e preparando as urnas. E isso, assim, é muito simples, é muito fácil de simplesmente ficar repetindo isso. É muito fácil você todo ano ficar repetindo isso. Mas a gente sentiu aquela solidão, né? Aquele vazio. E quando a gente começou a pensar sobre o trabalho, a gente passou a fazer essa reflexão. Caramba, não era para a gente estar fazendo isso aqui. O processo não é um formalismo pelo formalismo. As pessoas têm que realmente participar daqui.
E também não paramos naquele lugar como, é porque elas não se interessam, é porque elas não querem, é porque elas não querem ir na carga de urna para ver como é que é, para depois exatamente criticar a falta de transparência na carga de urnas. Então, nós paramos para pensar como trazer essas pessoas para dentro, né? E veio uma luz da Patrícia quando a gente viu na resolução que os auxiliares de eleição, os auxiliares de logística, podiam ser convocados para outras ocasiões que não necessariamente só o dia da eleição. Dentro daquele limite de convocações, nós poderíamos convocar. Então, vamos chamar para outro evento, vamos chamar para a carga de urnas. Vamos treinar eles. Então, nós publicamos o edital de carga de urna, como sempre, mas nesse edital nós incluímos que haveria essa participação dos auxiliares de eleição. Nós já havíamos conversado com eles, buscado quem se interessava, todos eles adoraram a ideia, uma convocação nova. Eram auxiliares que já trabalharam com a gente, mas nunca nessa função. Então eles ficaram super interessados, assim, a reação deles ao fim foi muito interessante. Eu vou me lembro bastante de um que disse: eu recebia a urna no dia da eleição, junto com os mesários, e eu não fazia ideia de como ela chegava naquele ponto em que ela estava, né? Com aqueles lacres, com aquela informação, com tudo lá prontinho. E ele disse: ver isso funcionando, ver esse mecanismo agindo, foi assim mágico para ele. Então, eu acho que o projeto cumpriu seu objetivo quando fez isso. Na prática, nós publicamos o nome deles no edital, convocamos, eles foram convocados, receberam a carta convocatória com a data, participaram da carga de urna. Então, como foram várias equipes, foi assim a carga de urna que eu menos trabalhei com a mão na massa, assim, foi só olhando e observando a própria comunidade preparando suas próprias urnas. Isso deu uma sensação uma satisfação que com certeza a gente não tinha nas outras. Eu não sei como com você, por exemplo, carga de urna, mas as nossas eram desertas. Não, deserta toda a vida, né? Já tem 10 anos de justiça eleitoral, só vem promotor e juiz, assim, mas a gente manda os ofícios, OAB, partido, mas não vem ninguém. É uma solidão, realmente, a sensação é de solidão mesmo. E é Eu me lembro interessante, muito, pode falar. eu me lembro muito para quem conhece a referência do Chaves vendendo churros para ele mesmo, né? É tipo Ele isso. vende os churros, ele vira para o outro lado da banquinha, ele compra os churros, era a gente. Prepara a urna, testa a urna, faz auditoria na urna. Caramba, é auditoria, eu garanto que ela é segura. Então venha, pode fazer a auditoria você. Pode vir Uhum, uma organização externa fazer a auditoria. Eu confio que ela não precisa eu mesmo fazer. sim. E é interessante porque a gente pensa, na verdade eu penso que esse processo de desinformação que a gente vem sofrendo, né, principalmente o ataque às urnas eletrônicas nos últimos, sei lá, 7 anos, né, é muito fruto disso aí, né? As pessoas não sabem como é o processo de preparação das urnas. Fala do mistério da sala cofre, mas ninguém sabe o que é a sala cofre, né, do TSE. Tive a oportunidade de conversar com o José Pijanino, um dos idealizadores da urna eletrônica. Ele pontua didaticamente como é que é o procedimento, né? Mas as pessoas não têm conhecimento, essa informação não chega até as pessoas, né? E ver o processo eleitoral sendo feito na zona eleitoral eu acho que poderia ser um dos, um dos pontos de virada de chave nessa questão da desinformação, né? Talvez se o TSE pensasse numa mudança na resolução, de não só convocar, mas dar algum incentivo para as pessoas venham participar desse processo eleitoral, não sei como, talvez nesse Integrar. dia de folga, né, do convocado, mas não sei. Uhum. Acho que seria Integrar a interessante urna. fazer esse ponto. A integração, a coisa que eu noto, a integração da urna no dia a dia das pessoas, isso muda bastante, né? O TRE do Ceará, ele tem, isso é do TRE, não é nosso, é o projeto de empréstimo de urnas. Se você vai fazer uma Uhum. eleição, por exemplo, a gente tem a eleição da Sim. OAB, a OAB utiliza urnas. Isso é muito interessante. Conselho Aham. Tutelar, a eleição do Conselho Tutelar também Sim, usa urna eletrônica aqui. sim, sim. Então, isso integra, faz a urna fazer parte do dia a dia das pessoas. As pessoas se apropriam daquilo ali, não é só um aparelho, Exato, exato. porque nós da Justiça Eleitoral, nós somos acostumados a ver urna o tempo todo. Nós temos depósito de urna, ficamos olhando para a urna o tempo todo. Mas se olhar do ponto de vista do eleitor, ele vê a urna por 1 minuto a cada 2 anos, porque ela fica inclusive atrás da cabine. Então, é É. um ser muito estranho, é um aparelho muito estranho para ele. E quando a gente coloca isso no dia a dia das pessoas, muda a forma dela enxergar aquilo.
Sim, exatamente. É interessante, você falou, eu lembrei de um caso, uma vez veio um eleitor no cartório, próximo da eleição, acho que foi 2024 agora. Aí as nossas urnas, a gente, quando está perto da eleição, a gente separa elas, bota perto do atendimento, assim, e ficam todos empilhados, assim, enfileirados, fica até bonito. Aí o eleitor perguntou assim, e as urnas já chegaram? Não, elas estavam aqui o tempo todo. A gente só preparou elas e botou aqui no cantinho. O imaginário dele é a urna, via lá de Curitiba, de Brasília, não sei de onde. Né? Mas a urna estava aqui, a gente só preparou e colocou no cantinho aqui. É bem isso aí. Exatamente, eu acho ótimo. Ficar vendo essa pilha de urnas, esteticamente é ótimo. Paty, tem algum projeto que a gente não mencionou que você queira falar, Tem especialmente? sim, Léo, tem sim. Tem um último que eu acho que ele meio que, em alguns aspectos, ele resume todos os outros, né? Como eu te disse no começo, a gente encara muito o nosso trabalho no cartório eleitoral como nós somos uma ponte, né? Que conecta os diversos segmentos, né? As diversas instituições que estão presentes no nosso município. E um projeto muito bacana que a gente fez nessa eleição 2024 e que a gente vai repetir agora para sempre foi ter um dia, uma tarde com a OAB, que a gente tem uma seccional da OAB, né, para falar sobre eleição, mas não do ponto de vista jurisdicional. Isso aí a gente sabe que é só o que tem, né? Tem muitos congressos de direito eleitoral, então assim, não é isso que a gente quer. Nós queríamos falar para a OAB o que é organizar a eleição do ponto de vista do cartório eleitoral. Quais são as fases, quais são os números, quantos locais, quantas pessoas envolvidas, quais são as prioridades do cartório eleitoral, né? A questão da importância da acessibilidade, da inclusão. Então, a gente fez uma tarde de diálogo com a OAB, o presidente da seccional da OAB aqui em Juazeiro, à época, né, o doutor Vavá, inclusive ofereceu desconto na anuidade da OAB para os advogados que comparecessem. Então, a gente conseguiu reunir 120 profissionais da advocacia, não só do Juazeiro, mas dos municípios vizinhos. E nós fizemos essa apresentação, mais uma vez repito, do ponto de vista do cartório eleitoral. Tiramos muitas dúvidas das advogadas e advogados. Eles também não faziam ideia de uma série de questões que para a gente assim, são tão comezinhas, né? E no final das contas, o que a gente teve como resultado foi que eles nos auxiliaram muito no dia da eleição, na mediação de uma série de conflitos relacionados à prioridade de fila, à garantia do voto da pessoa com deficiência que precisava de acompanhante. Eles conseguiram focar mais o seu trabalho mesmo, na defesa dos seus clientes, das suas candidatas e candidatos, a questões que são realmente relevantes e deixaram as sessões eleitorais funcionarem, o fluxo de votação fluir, né? E sempre muito com foco nas pessoas, que era o nosso discurso o tempo todo, né? Vamos focar nas pessoas. Essa ideia desse trabalho com a B, e assim como as outras ideias, ela surgiu engraçado, né? Como a gente às vezes tira inspiração dos campos mais inusitados. Uma vez a gente teve uma reunião aqui no Juazeiro com a Corregedoria e uma servidora da Corregedoria, a Letícia Passos, que agora está no TSE, né, na EGE, ela foi apresentar um projeto sobre o recolhimento dos cartazes, dos cavaletes, né, no final da eleição, para dar um fim sustentável. Então, no discurso dela, ela dizia: a gente precisa convidar os partidos a se unirem nós, Justiça Eleitoral, dentro de um processo de sustentabilidade para tornar todos esses materiais de campanha recicláveis e reciclados. E quando ela falou isso, me caiu aquela ficha, né, de a gente tem que parar de ver assim, os candidatos e candidatos, partidos, OAB, como lados opostos do processo eleitoral. Nós somos uma única equipe, né? Cada uma, claro, tem o seu âmbito de atuação, tem os seus interesses, mas nós somos uma única equipe. Então, a partir daí, lembrar o OAB isso. OAB, você faz parte da equipe da Justiça Eleitoral enquanto defensores e promotores do processo democrático. Então, como é que você pode trabalhar também conosco? Sem abrir mão, é claro, das suas prerrogativas e dos seus clientes. A gente sabe que existe esse trabalho, mas um não é excludente do outro. Então, exercer esse múltiplo papel, né? Estamos juntos na defesa da democracia e dentro desse processo nós também defendemos outros interesses, cada um com o seu, mas todos unidos. Então, eu gostei muito desse projeto, achei que foi muito bacana, teve resultados incríveis. A OAB já confirmou que na eleição agora 2026 quer manter e ampliar esse diálogo para acompanhar mais de perto. Então,
vão vir para dentro do cartório no sentido de acompanhar treinamentos, a carga de urna, de ter tirar dúvidas sobre esse procedimento, né? E fortalecer esse nosso papel de cartório enquanto ponte. Nós Sim. queremos unir a OAB, a comunidade, a gente quer trazer a universidade, unir lá a municipalidade, a gente quer trazer as associações de intérpretes de Libras para a comunidade, então a gente quer realmente ser essa ponte que une todos e, mais uma vez, repito, fortalece essa rede social em torno do processo eleitoral. Nossa, demais, com certeza. É importante, né? Porque muitas vezes o advogado não tem conhecimento da prática em si, né? Ele tem o procedimento jurídico, né? E a prática fica a desejar, até porque ele está atuando no meio jurídico, não tem como ele se ambientar muito na prática. Então, fazer esse contato, esse estreitamento de laços realmente é importante. Parabéns. Então, finalizando, gente, a última pergunta eu vou direcionar para o Marcos, aproveitando aqui o gancho da formação acadêmica dele. O Marcos é pós-doutor, né? Já deu um pouquinho de spoiler dessa pergunta que eu vou fazer agora, na fala dele inicial. Você tem livros publicados, né, Marcos, e é referência no direito eleitoral e processual civil no Brasil. De que maneira você acha que essa sua formação acadêmica tem influenciado no seu processo, na sua atuação eleitoral aí na 28C? A primeira coisa, eu acho que é suspeitar das informações a priori postas. Isso nem sempre é interessante, porque eu acabo questionando muitas coisas, às vezes até acreditando na ideia, mas aí eu questiono pelo viés acadêmico de, ao fim e ao cabo, saber se aquilo que a gente intuiu realmente pode ser, tem é aquela resposta, é aquela hipótese que a gente apresentou no começo, Uhum. mas é há uma retroalimentação, né? Ao mesmo tempo em que eu questiono e provoco, eu pego as respostas das questões acadêmicas a partir de atuação prática. E é interessante essa pergunta porque também esclarece aqui para quem está nos ouvindo, porque a gente fala da nossa zona, fica parecendo que tudo é lindo e maravilhoso, mas é difícil chegar nesse, né, foi difícil chegar onde a gente chegou hoje e não foi rápido. A gente está junto a pelo menos, né, até 20. Eu estou a 19, Patrícia a 20, aí foi chegando gente aí com 16, com 15, 14, então a gente está junto há muito tempo. E a gente foi construindo essa equipe como é hoje, com os projetos que a gente tem hoje, aos poucos. Então, às vezes, até, Luciana estava falando aí que a gente apresentou uma certidão, aí ela me lembra, isso está em linguagem simples? Aí você fica, poxa, já teve um trabalho danado para fazer ainda, tenho que me lembrar dessa. Mas aí você se condiciona, faz, e é como você disse, você elimina perguntas futuras que Uhum. poderiam vir se a resposta não foi tão simples. Então, é esse trabalho contínuo de pequenas práticas que, ao longo dos anos, trazem grandes consequências e vão facilitando a construção das eleições futuras. Então, é a partir dessa retroalimentação que tanto eu aprendo com essa equipe, que seria impossível escrever o que eu escrevi sem essa equipe, como eu tento contribuir com uma resposta acadêmica. E outra coisa que a gente tenta fazer transformar o que a gente faz em produções acadêmicas para ter um respaldo maior naquilo que possa ser absorvido, não só pela comunidade acadêmica, mas pelos operadores práticos da justiça eleitoral, do direito eleitoral. Maravilha. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu sou fã de cada um de vocês, admirador. Não conheço nenhum pessoalmente ainda, mas é como se eu conhecesse, eu fizesse parte da 28Z também, porque além de admirar, eu vejo que o trabalho de vocês realmente é o que dignifica a nossa atuação, ainda mais, né, a nossa justiça eleitoral. E ver a nossa justiça eleitoral tendo tantas mentes brilhantes e atuando em prol da comunidade e fazendo o trabalho que muitas vezes a gente não vê sendo feito, é fantástico, assim, é emocionante até, porque a gente vê tantos colegas sofrendo agressões, né, principalmente nas eleições de 2018. Eu sofri uma quase agressão em 2018 e eu acho que boa parte dessa
dessa desinformação que a gente vem sofrendo como justiça, como processo eleitoral, é parte de uma falta de comunicação, né, que a gente sempre funcionou muito bem, sempre achou que as coisas funcionavam muito bem, a gente tinha uma avaliação positiva, bem positiva junto à sociedade, e talvez tenhamos descansado de alguma forma assim, e deixamos de comunicar para a sociedade como é feito o nosso trabalho. Isso foi bem trabalhado por alguns setores da sociedade, e essa desinformação acabou chegando na gente. Mas ver o trabalho de vocês nos dá esperança de que a gente pode chegar num futuro melhor e que a comunidade envolvida com o processo eleitoral e tem aquela máxima ainda que eu penso. É a opinião pessoal minha. O eleitor bem atendido é o eleitor que não vai passar desinformação, né? Não vai replicar desinformação no cartório. O eleitor bem atendido no cartório eleitoral não vai passar desinformação a respeito do processo eleitoral. E vocês fazem isso de uma forma muito mais ampliada de como eu penso, tá bom, gente? Parabéns, obrigado mais uma vez. A transparência agradece a gentileza e a disponibilidade de vocês, tá bom? A gente que agradece em nome de toda a equipe. Eu quero mais uma vez agradecer muito essa oportunidade de poder conversar. A gente areja as ideias, né? A gente se inspira também, né? Se inspira em você, se inspira nos vários colegas que entram em contato com a gente, com quem a gente também vai em busca de entrar em contato. E eu acho que é isso. Eu aprendi uma coisa com a Frente de Combate à Desinformação, né? Que foi um projeto de, acho, 2022, que o, cabe à instituição, ao TSE, aos TREs, a voz institucional para o combate à desinformação. Mas a nós, servidores e zonas eleitorais, cabe esse trabalho no meio da nossa comunidade de aproximar a justiça eleitoral das pessoas e mostrar que nós fazemos parte da mesma história. Então, a gente leva muito isso a sério, é o nosso propósito, a gente faz isso com muito carinho. E é isso. Para esse ano, a gente tem pensado muito em como melhorar a nossa narrativa, porque eu acho que é isso, é uma narrativa. A gente falou tanto de narrativa no processo de informação, né? E eu queria encerrar com isso. A gente escolheu essa narrativa e em 2026 a gente vai trabalhar ainda melhor, né? Que é isso. A gente precisa conhecer as histórias, a gente precisa cuidar das pessoas e a gente precisa viver junto o processo eleitoral. Então, essa é a nossa tríade, é o nosso tripé com quem a gente... E a gente quer compartilhar isso com a nossa comunidade, com você, com todos os nossos colegas, e juntos fazer com que as pessoas compreendam, né, que não se trata de eleger candidatas e candidatos, se trata de construirmos juntos a nossa história, né, o nosso processo civilizatório, o nosso processo democrático. Então é isso, mais uma vez, obrigada. Obrigado, querida. Alguém quer complementar? Deixar alguma palavra final? Bom, só queria agradecer, Léo, assim, esse espaço, porque vejo que nossos projetos, né, a gente quer que tenha expansão, que tenha replicabilidade, então essa visibilidade que você dá, assim, né, para eles é maravilhoso, assim, né? Então, assim, essa oportunidade, e porque a gente já teve essa troca lá que eu disse em 2022, em 2023 com a CGE, a gente trocou, já pegou exemplos as Lívias lá de Poços de Caldas, de Minas, Sheilinha lá do Mato Grosso, então a gente tem essas trocas, e eu tenho certeza que com essa visibilidade a gente vai ter mais trocas aí no futuro. Então, Sim, agradecer. com certeza. Obrigado, querida. Obrigada, Léo, pela oportunidade de você estar aqui, né? Como a Lívia já falou, socializando os nossos projetos, dando a oportunidade de outras pessoas também conhecerem e estarem conosco, né? Nesse trabalho, nessa atividade. A gente fica à disposição também para as outras zonas eleitorais, para aumentar, ampliar mais essas parcerias, que a Lívia já citou, que a gente já começou a ter desde a eleição de 22, com você, claro, né? Que a gente possa fazer trabalho juntos, projetos juntos, você conte conosco também para outras oportunidades. Obrigada mais uma vez e estamos juntos aí trabalhando pelas pessoas. Obrigado, querido. Deus abençoe. Léo, obrigado, assim, eu fico muito empolgado de falar contigo, sou teu fã também do teu trabalho de cartório, de produção, acompanho mesmo. Então, assim, essa relação com outros servidores da Justiça Eleitoral fora do Ceará foi uma coisa nova que surgiu, pelo menos para mim, que deu uma perspectiva maravilhosa. Eu acho essa conversa interestadual muito interessante, ver pontos de vista assim, dentro do mesmo Brasil, dentro da mesma
da mesma instituição, da mesma legislação, mas formas de fazer diferente. Eu acho que essa troca, assim, é muito engrandecedora. Chegamos ao fim de mais um episódio do Entre Urnas e Ideias. Se você gostou do nosso conteúdo, não esquece de curtir e compartilhar, pois a democracia é feita de informação e de pessoas. O debate e a fiscalização são fundamentais. Para continuar acompanhando o nosso trabalho e ter acesso a mais conteúdos, visite o site da Transparência Eleitoral Brasil em www.transparenciaeleitoral.com.br e nossos perfis nas redes sociais. Compartilhe este episódio com quem se importa com a democracia brasileira. Voltamos no mês que vem com mais análises e discussões relevantes. Até a próxima!